Olá, muito bem-vindo ao canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um react, na verdade, sobre um vídeo de um canal de um outro autista, né? Um autista chamado Akira, do canal Léo Akira. Ele fez um vídeo falando um pouco sobre política e falando um pouco sobre por que ele votou no Bolsonaro, porque ele deixou de votar no PT, por exemplo, de votar na esquerda. Tudo isso vai acabar sendo debatido hoje no vídeo, né? E pretendo fazer esse react justamente para colocar alguns contrapontos aos argumentos dele, né? Eu vou até usar o vídeo inteiro, né? Obviamente eu vou cortar para ter os melhores momentos, né? Digamos assim, para não ficar algumas partes nada a ver. E espero que você aperte no botão de se inscrever no canal para mostrar que você gosta do conteúdo do canal, né? E também, se você gostou do tema do vídeo de hoje, não se esqueça de apertar no botão de gostei para mostrar que gostou. Então é isso, vamos pro vídeo. A gente vai iniciar aqui 3, 2, 1 e agora. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E eu tô gravando hoje num suportezinho diferente aqui. Eu achei um suporte aqui de R$ 20 no Mercado Livre. E é um suporte com uma pinça. E é um suporte que dá um ângulo melhor para eu conseguir gravar aqui com o celular. Mas qualquer movimento que eu fizer, ele vai balançar. Então eu já estou te pedindo, caso balance, para muita gente, por eu ser um cara que eu sou a favor do porte de armas, eu já sou um cara de direita. Eu, por ser um cara que eu tenho algumas ideias de, eu não sou a favor de legalizar as drogas, mas eu acho que tem que legalizar o CBD, o canabidiol, para tratamentos de esclerose, autismo e outras doenças, mas não liberar a maconha para uso recreativo, para uso recreativo, sabe? Vamos comprar maconha e fumar. Eu não sou muito a favor disso também. Bom, vamos iniciar aqui nessa parte. Ele falou sobre a questão de ser de direita ou de esquerda. Aí ele citou dois casos, né? No caso, a questão do canabidiol, né? Do uso recreativo da maconha e do porte de armas, né? Não necessariamente isso vai te jogar para um lado ou outro do espectro político, porque precisa de vários outros elementos para você ter uma posição mais assertiva dentro do espectro político, né? Então, obviamente eu vou deixar o vídeo do canal dele na descrição do vídeo para você conferir o material integral, né, do vídeo. Porque senão vai ficar um vídeo enorme. O vídeo dele tem mais de 18 minutos. Mas esse é o primeiro ponto, né, que eu tenho que falar. Então, assim, eu acho que o Brasil, na verdade, eu até seria a favor se eu visse que as pessoas têm maturidade para isso. Mas só pelo caso dessa decisão de uso de drogas recreativas, não para uso da maconha medicinal. Eu sou um cara que eu atiro, eu sou formado como guarda-costa, então eu tenho curso com armas, eu atiro, tá? Eu vou em stand de tiro e faço treinamento. Eu sei mexer com armamento. Eu já sou um cara de direita. Só que o que muita gente não sabe... Ele tem uma visão muito estranha do que é ser de direita, né? Porque não necessariamente uma pessoa que tem porte de armas necessariamente vai ser de direita. Existem muitas pessoas de esquerda, por exemplo, que têm porte de arma. Uma coisa não tem relação com outra, né? Não é porque a pessoa tem arma que necessariamente ela vai votar em tal partido político ou deixar de votar. Sabe, é que, por exemplo, eu votei no Lula, aí depois eu votei no Lula de novo, aí depois eu votei na Dilma. E como muitas pessoas que eram de esquerda ou centro-esquerda, eu fui uma das pessoas que decidi tirar o PT ali do governo. Mas é porque eu tava vendo muita corrupção, eu tava vendo muita coisa errada. E tava um bagulho meio assim, cara, eu tô roubando na tua cara
e cala a boca e fica quieto. E isso me incomodou demais. Certo. Aí que começa o verdadeiro problema, porque assim, ele se classifica como uma pessoa de esquerda, né? Ou de centro-esquerda, ou se classificava como tal, mas na verdade ele era só fazia parte dos 40% que ora votava em políticos de esquerda, ora votava em políticos de direita. Ele não faz parte dos 30% da direita ou dos 30% da esquerda. Ele é aquele tipo de pessoa comum, é a pessoa que não se informa muito sobre pautas políticas. E não necessariamente a pessoa tem que saber de tudo. Obviamente, eu creio que a pessoa tem que saber o mínimo de política para saber o que acontece não exatamente nos bastidores, mas na dita surface, né, da política brasileira, né? E ele basicamente vota o que é colocado para ele pela mídia, né? Que a gente vai chegar nisso. Eu assisti o vídeo anteriormente, mas para efeitos de react, eu tô colocando em cada ponto, né? E obviamente ele fala sobre a questão de muita roubalheira, aquela questão de corrupção que existe desde sempre, né? Obviamente, eu não estou falando que o PT não roubou em algum grau. Obviamente, se eu ficasse falando isso, eu seria ingênuo. Mas tudo isso tem relação com um projeto de poder bancado também pelos grupos de mídia. Então, assim, eu fui uma das pessoas que foi lá e decidi votar no Bolsonaro. Mas, cara, o Bolsonaro... Calma. Eu quero que vocês respirem. Lembra que eu votei no Lula 2 vezes, eu votei na Dilma e eu decidi tirar ele lá do governo. Porque eu acabei votando... O fato de você ter votado 2 vezes, né, o caso do Akira, votado 2 vezes no Lula e uma vez na Dilma, isso não quer dizer que você seja necessariamente de esquerda. Porque, assim, todo mundo, né, pelo menos a grande maioria que votou no Partido dos Trabalhadores depois deixou de votar. Eu classifico até como uma ingratidão isso, mas enfim. E votar no Bolsonaro. Isso não quer dizer que as pessoas sejam necessariamente de esquerda ou direita. Tudo indica que quando você faz determinadas ações, você vai mudando sua posição conforme o espectro político. A pessoa não necessariamente vai ser de esquerda a vida toda, ou centro-direita a vida toda. Ela vai mudando a sua trajetória no espectro político dependendo das suas ações, não do que você fala necessariamente. Votando no Amoedo. Eu acho que é Amoedo na época, do Partido Laranja lá. E porque eu não achava também que o Bolsonaro seria a melhor opção. Mas no segundo turno só tinha PT e Bolsonaro. E aí eu tomei a minha decisão. E eu tô deixando isso claro para vocês porque tem algumas coisas que estão acontecendo que me deixam meio triste. Por exemplo, na época da eleição do Bolsonaro, um amigo meu que é gay ligou para mim e falou: cara, eu vi que você fez uma postagem falando que você vai votar no Bolsonaro. E, cara, você quer que eu morra? E eu falei: quê? Ele: cara, você quer que eu morra? Porque, cara, o Bolsonaro vai matar os gays, ele vai apoiar as pessoas a agredirem os gays e os negros nas ruas, e ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E, cara, eu fiquei em choque, porque aquilo era uma acusação muito séria. Ele estava jogando em cima de mim um peso de: cara, você quer matar os gays e os pretos? E eu: cara, calma, não, eu não quero. E eu sofri essa pressão psicológica de vários caras de esquerda. Então, vamos colocar o pingo no i, né, em relação a isso. Quando se fala naquela afirmação, né, uma frase famosa, né, que os políticos representam o povo, é justamente por causa disso. Você não vai votar num político que claramente fala aquelas frases igual o Bolsonaro fala, né? Obviamente. Você não vai votar nesse político se você não tem
uma espécie de identificação com ele. Se você se identifica com o Bolsonaro, pelo menos assume que você não gosta, pelo menos no seu intrínseco, né? Você não gosta de determinados grupos de pessoas. Porque o Bolsonaro não gosta. Você pode até dizer, isso não tem nada a ver, que eu voto porque é por causa disso, 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 mas assim, tudo tem relação com identificação. Desde o político que você vota para vereador na sua cidade, porque obviamente você a priori tem que pesquisar, né, quais são as propostas do político, qual é o jeito do político de se relacionar com as pessoas. E isso perpassa para âmbito também estadual e âmbito federal. Então, quando você fala que vai votar no Bolsonaro, obviamente a associação é muito clara. O Bolsonaro não gosta de minorias. E por mais que você fale que não tem nada a ver, no fundo você sabe que tem um pouco a ver, né? Porque por mais que você, obviamente, não de maneira aberta odeie a certos grupos de pessoas, né, de minorias, pelo menos de forma subentendida, né, do modo que você acaba não percebendo, né, você acaba compartilhando esse tipo de ideal, né? Por exemplo, eu posso citar a questão do racismo estrutural. Obviamente que a pessoa não necessariamente vai ser racista, mas tudo que tem na sociedade, né, que a sociedade é um coletivo de pessoas, né, que fique isso bem claro. Então, o racismo estrutural começa pelo indivíduo, e isso vai se juntando um indivíduo com outro, e isso vai formando a sociedade, uma sociedade racista, por exemplo, né. A mesma coisa de uma sociedade capacitista, né, que o Akira, né, falou até em um vídeo passado dele. Se vocês quiserem, também tá o link aqui na descrição. E quando você fala que vai votar em um político como Amoedo, por exemplo, ou como Bolsonaro, ou como Lula, ou Haddad, Boulos, você está, mesmo que indiretamente, você está trazendo uma visão de mundo sua, né? Mesmo que você não queira que essa visão de mundo fique na superfície para as pessoas verem. Não de todos, mas de vários caras. E eu tenho plena certeza que foi essa pressão, esse desespero, que elegeu o Bolsonaro. Então, mas esse negócio de medo, eu até entendo o medo do PT, mas assim, não foi falta de aviso. Todo mundo sabia, pelo menos a grande maioria, tirando o pessoal mais emocionado que realmente não sabia muito sobre o Bolsonaro. A maioria das pessoas que usam a internet recebiam mensagens no WhatsApp falando sobre como o Bolsonaro é foda, como o Bolsonaro é bom, como ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, que ele é o opressor, né? Tinha muito esse negócio em 2018 de opressor, Bolsonaro opressor, páginas na internet fomentando um tipo de narrativa, né, que foi a continuação, inclusive, da narrativa midiática que teve, né, pelo CQC e pelo Super Pop, o Pânico na TV, de colocar o Bolsonaro como uma figura caricata, né, e isso faz com que a pessoa acabe conhecendo a figura, né, então não dá pra dizer que desconhecia as falas de Bolsonaro. Eu, hoje, a única coisa que eu posso fazer é apoiar o presidente, mas não por ele ser o Bolsonaro. Se fosse, por exemplo, o Haddad lá, eu estaria apoiando ele da mesma forma, porque é meu presidente. Não importa quem está lá, eu tenho que torcer por ele. E eu tenho que torcer para que ele tome as melhores decisões e que ele haja da melhor forma para a gente ter uma qualidade melhor de vida no Brasil inteiro. Obras inacabadas sendo concluídas, água no Nordeste. E aí tem muita treta envolvendo o autismo e muita fake news, sacou? E eu vejo também pessoas ativistas do autismo indo lá e atacando o Bolsonaro. E eu, galera, calma aí, cara, você tem certeza do que você tá falando? Porque eu não tô vendo nenhum
site midiático, nenhuma fonte relevante falando sobre isso. Só estou vendo isso em canais de Brasil 780, alguns sites, cara, que tipo não tem credibilidade para falar. Bom, nessa parte eu discordo um pouco, porque assim, muita gente quando fala sobre fake news fala, você tem que verificar em sites conhecidos, né? Mas também tem a questão da manipulação que a mídia faz muito bem, inclusive, né? E tem coisas que a mídia obviamente não vai trazer à tona porque é anti a narrativa dela, né? Obviamente, quando tem alguma coisa mais voltada à via econômica, a própria mídia não aborda sobre isso, justamente porque temos o ministro da Economia que tá aí, né, que faz parte da mídia hegemônica, né, uma das poucas coisas que está segurando o Bolsonaro, além do Rodrigo Maia, obviamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de explicar sobre como fugir das fake news, porque existe muita notícia falsa colocada inclusive por sites renomados, né, veículos de mídia renomados, ou notícias falsas, ou formas mais elaboradas de trazer uma narrativa, né, como por exemplo nos títulos, na forma que você coloca uma notícia, né, um artigo de opinião também, que a Veja, por exemplo, faz bastante. Olhe sempre o editorial do jornal, do veículo de mídia, porque é lá onde vai estar o cerne da questão, né, qual o objetivo do veículo de mídia, que consequentemente vai trazer uma narrativa para a população e também esses veículos de mídia são controlados por grandes corporações, né, por empresários, e esses empresários têm ideologias também, o que acaba transferindo isso para o veículo de mídia, né. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de falar de que é só ver no veículo de mídia que tá tudo certo, não. Veículos de mídia acaba trazendo muita narrativa, né? Obviamente não existe jornalismo imparcial, isso é uma falácia. Só estudante de jornalismo que acaba trazendo isso à tona, acaba falando sobre isso, mas jornalismo não é imparcial. E não é que, por exemplo, Brasil 247, que é o que ele acabou citando indiretamente, não seja um veículo de mídia bom. É só um veículo de mídia que tem pouco tempo de mercado, obviamente. Você não vai colocar o mesmo tempo de mercado no Brasil 247 e comparar com uma Folha de São Paulo que está há décadas fazendo jornalismo, por exemplo. Isso não quer dizer que o 247 seja um jornalismo de qualidade inferior. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E eu fico com medo disso. E eu vim falar pra vocês que só tomem cuidado, porque não importa quem tá lá, a gente só tem que torcer pelo melhor. Podia ser o Bolsonaro, podia ser o Sérgio Moro, podia ser o Haddad. Eu só não queria mais que fosse o Lula, porque eu perdi a confiança nele, tá? Então, lembrando que não é porque o PT é de centro-esquerda, é uma centro-esquerda liberal, que necessariamente todo mundo gosta do PT. Obviamente, se for escolher entre o PSDB e o PT na presidência, para quem é de esquerda, por mais que não goste do PT, é um voto útil, de certa forma. Não que a pessoa concorde 100%, mas é o que acaba acontecendo. aqui em São Paulo, o Boulos quase ganhou a eleição. E muita gente estava desesperada. E, cara, o Boulos saiu do PT para ir para outro partido porque ele também não concordava muito com o PT. Só que todo mundo tem medo. As pessoas têm medo, as pessoas estão preocupadas com a esquerda. Então tem a esquerda, tem uma nova esquerda, tem o centro. Não é porque a pessoa tem medo que ela não possa deixar de ter responsabilidade pelo seu voto. E fique isso muito bem claro. Esquerda. Pra mim não importa, cara. Eu acho que a política, ela deveria não ter nem esquerda nem direita, devia ser meio. Sacou?
Esse é o típico comentário de gente que fala nem direita nem esquerda, mas se você espremer bem, ela cai pra direita, né? Acontece, né? Isso é um tipo. Normalmente são dois tipos de pessoas que acabam falando esse tipo de coisa. O primeiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa que quer trazer uma narrativa direitista, né? Porque é mais fácil de manipulação, de manipular as pessoas, por exemplo. E o segundo tipo de pessoa é o tipo de pessoa que não entende quase nada de política, acha que todo mundo é a mesma coisa e coloca todo mundo no mesmo balaio. Foi a mesma coisa com relação a Lava Jato, que inclusive o Intercept já falou que foi enviesado, né, o processo em relação à demonização do PT, né, em relação a isso. E obviamente eu não estou falando que o PT é o partido, não é um partido que se corrompeu em algum grau. Eu estou falando que o PT foi colocado para cruz justamente porque simplesmente foi conveniente para as pessoas da direita, né, que estavam a favor de uma hegemonia econômica neoliberal, consequentemente, e colocaram o PT para ser testa de ferro. E a única coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é que eu tava com muito medo de me posicionar e perder seguidores e tal, mas eu decidi ser sincero com vocês. Eu não tenho tanto medo das políticas envolvendo o autismo e pessoas com deficiência, porque a mulher do Bolsonaro, ela já se posicionou muito, a Michelle Bolsonaro. É uma mulher que ela fala Libras e ela é muito envolvida na causa de pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que ela está sempre ali do lado do presidente falando para ele prestar atenção nisso. Ele ignora que ela está envolvida num processo de corrupção, né, com Fabrício Queiroz, né, de transferência dos 89 mil na conta dela. E outra, não é porque ela fala Libras que ela necessariamente vai ser a guardiã da causa. Né? O Fernando Holliday, por exemplo, ele é negro e não necessariamente ele defende a causa negra, né? Obviamente. A gente tem que sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa de identitarismo, né? Que é a parte realmente que eu tenho certas críticas a fazer, né? O Marcos Mion se aproximou também por ajuda da Michelle Bolsonaro lá e tudo mais. E a gente teve algumas vantagens ali. E mesmo o Marcos Mion indo lá para defender a causa autista, teve muita gente que foi lá criticar também o Marcos Mion por ele estar se envolvendo. Não, ele não é porque ele está se envolvendo a causa autista, é porque ele se envolve na causa autista e não dar protagonismo para as pessoas autistas. É uma meia verdade que falta coisa para colocar em cima. Eu só estou complementando. Tá ligado? E tipo, cara, a gente cria muito problema. Os autistas têm um hiperfoco muito grande em política, então geralmente os caras são meio radicais. Se o cara é de esquerda, ele é muito de esquerda. Se o cara é de direita, ele é muito de direita. E outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fala dele de que radical necessariamente é uma coisa ruim. Na verdade, radical é só qual é a sua posição dentro do espectro político. Por exemplo, chamaram o Boulos de radical só porque ele queria fazer aqueles trâmites de colocar moradores de rua em casas e prédios, apartamentos que não necessariamente eram ocupados, né? Pelo menos todos eram basicamente utilizados para simplesmente ganhar dinheiro em cima de uma especulação. E isso já classificou o Boulos como radical. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. E eu, com a maturidade que eu tenho hoje em dia, eu já sei que a política foi polarizada para a gente não conseguir mais conversar e discordar em paz. Eu posso discordar de você, você pode discordar de mim, e a gente pode continuar dialogando e se respeitando. Hoje em dia eles tentaram tirar esse poder da gente. Então, se você é de um partido que eu não gosto, eu não posso mais falar com você, conviver com você e nem te respeitar, nem te ouvir. E essa polarização, ela faz muito mal.
Eu vim aqui pedir para vocês tomarem cuidado com isso. Eu tenho muito amigo meu que é de esquerda, eu tenho muito amigo meu que é de direita. E eu aprendi que a única coisa que pode manter a gente em paz envolvendo política é a gente entender os dois lados. Tanto a galera de esquerda, que é o melhor para o Brasil, quanto muita gente de direita também, que é o melhor para o Brasil. Então a corrupção ela é um mal na política. Bom, primeira coisa, né, é uma fala bem problemática, porque ele basicamente quer que todo mundo se dê as mãos, a esquerda e a direita, e todo mundo dance uma rodinha, estilo gincana, né? A gente não tá no governo de direita, a gente está no governo de extrema direita, né? O Bolsonaro é um extremista de direita. E a gente tem que levar em conta que as pessoas que votaram no Bolsonaro têm certos ideais de mundo que não necessariamente são ideias saudáveis para as outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de argumento, porque uma pessoa LGBTQIA+, por exemplo, muitas vezes sofre na mão de um familiar, que esse familiar vota no Bolsonaro, e como se identifica pelas falas do Bolsonaro, resolveu votar no partido, no político, né, no caso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E falar simplesmente que a corrupção é o mal, não que a corrupção não seja ruim, ela é bem ruim. Mas a questão é que a corrupção é um sintoma do verdadeiro problema, que no caso é o sistema político que a gente vive. A gente vive num sistema político onde tem que ter toma lá da cá, né, pelo menos em boa parte da política, infelizmente, e eu não vejo, pelo menos agora, uma solução a curto prazo para isso, só se for talvez uma ida às ruas em massa, né, para mudar o sistema político, né, fazer uma reforma política, né, e não uma reforma administrativa, uma reforma no funcionalismo público, uma reforma trabalhista. Todas essas reformas são apenas enxugar gelo, que na verdade mais atrapalham o trabalhador do que ajuda ele, né? E mais beneficia a classe política e os grandes empresários do que prejudica. Então as pessoas chegaram um dia e falaram, cara, eu amo a esquerda, mas a política está incrustada ali dentro e eu não aguento mais. Então eu vou sair disso, eu não vou mais apoiar isso. E foi assim que a gente perdeu uma eleição, a gente tirou lá Dilma, a gente não colocou Boulos em São Paulo, porque a esquerda ela perdeu força. Então existe uma nova onda de direita para organizar as coisas. Porque todo mundo que foi para a esquerda eu acho que ela perdeu o foco dela e ela começou a ir para um foco completamente errado, que começou a estragar vários países, várias organizações, várias ONGs, e isso atrapalhou tudo. Mais um argumento baseado na manipulação que a pessoa acabou sofrendo, né? Pela mídia, né? Hoje, por exemplo, você deve ver, né, você que está assistindo, notícias falando mal da China, falando de espionagem da China, mas no próprio governo Obama, que era um governo muito para frentex, muito progressista, não deixou de ter guerras no Oriente Médio, e também teve a questão da espionagem, que só foi descoberta pelo governo da Dilma, por causa do Edward Snowden, que inclusive o Edward Snowden foi caçado até não poder mais pelo governo estadunidense por causa disso. Então, tudo isso faz parte de uma narrativa, né, que a mídia internacional acaba colocando e a mídia brasileira acaba copiando com muita maestria, inclusive. E quem acredita, acredita, e quem não acredita, não acredita. A questão é que, infelizmente, pro cidadão médio, quanto mais você martela isso na cabeça da pessoa, mais a pessoa tende a acreditar naquilo, né, naquela narrativa. Então a gente tá numa nova onda mais direitista. E eu acho, cara, que todo mundo tem que se posicionar politicamente, mas torcendo pelo melhor de todos, sacas? Então muita gente, nossa, a gente tá com o pior presidente, porque
Cara, eu vejo matérias, eu estudo, eu pesquiso e infelizmente a gente não tá com o melhor presidente, mas felizmente a gente não tá com o pior também, comparado com vários outros anos, com várias outras medidas. O Brasil, pelo menos aos poucos, ainda está se segurando bem, mesmo numa pandemia. Então, galera, no final de ano, agora no Natal, se vocês forem falar sobre política, tenta entender e tenta fazer que nem eu. Tenta perder um pouco o medo de se posicionar sobre quem você está apoiando e sobre quem você gosta. Porque a gente ficou com muito medo. Eu acho que eu, por exemplo, sendo um cara que, por mais que eu apoiei durante, vamos colocar aí, juntando duas eleições, fiquei 12 anos apoiando a esquerda, votando pelo Lula, depois Dilma tal, e até perder a confiança neles por todas as cagadas que eu estava vendo, principalmente envolvendo a Petrobras. Que inclusive está sendo vendido, estão tentando vender a Petrobras, né, aos pouquinhos, né, e tudo isso faz parte de uma narrativa, né, a questão das cagadas do PT. Não, obviamente, não estou falando que o PT não fez cagada, mas assim, não era motivo para impeachment, muito longe motivo para impeachment. O Bolsonaro fez muito mais cagada até agora em 2 anos de governo. E até agora nada do Congresso Nacional pensar em um impeachment, né? A Dilma caiu por supostas pedaladas fiscais, que na verdade foi uma manobra jurídica, né? Ela não cometeu necessariamente um crime. Já o Bolsonaro cometeu vários crimes. O dólar está a mais de R$ 5 já faz um bom tempo. Isso porque o dólar estava na faixa de 4 quando a Dilma foi impeachmentada, né? Levou o golpe, enfim. E hoje em dia ninguém tá reclamando, né? Foi uma coisa que me fez amadurecer na parte política, porque a gente depois, quando decidiu não apoiar mais a esquerda, todo mundo ficou com medo de falar que estava apoiando a direita. E eu não sei por que aconteceu isso, de verdade, mas é muito triste. Sacou? É muito triste porque a gente não pode se posicionar para não ser atacado. A gente cansou, né? Eu não vou me posicionar porque se meu amigo for de esquerda vai me atacar. E, cara, eu não me considero de esquerda e eu não me considero de direita. Então, assim, se eu tô torcendo pro Brasil ficar bem e eu respeito tanto a galera de esquerda e a galera de direita, o que eu sou? Responde no comentário pra mim. Sacou? O que eu sou? Eu sou centro, ou agora por eu ter votado no Bolsonaro na última eleição, eu virei centro-direita, porque eu não sou extrema esquerda nem extrema direita, eu quero saber o que eu sou. Se você entende de política, comenta comigo, tá bom? E sem brigar nos comentários. Sem brigar, tá? Se alguém começar a querer procurar confusão nos comentários, não deixa, não dá atenção, tá? Porque eu acho que a partir do momento que você começa a ficar consciente de que você pode falar de política de uma forma saudável, as pessoas não querem deixar isso acontecer. Então muita gente automaticamente vem jogar gasolina para ver se alguma faísca bota fogo ali. Não faz isso não, tá bom? Então, meu vídeo hoje foi para falar para vocês aprenderem a ter Bom, o vídeo basicamente terminou, né? Eu vou deixar aqui na tela. Então, basicamente ele fez uma pergunta final, né, falando qual é a minha posição ideológica, né, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, isso ele falando, né. Então, é o que eu falei antes no decorrer do vídeo, que a sua posição política, ela não é imutável, ela sempre está em constante mudança de acordo com as suas ações, sejam no voto, seja na sua comunidade, por exemplo, que você vive entre vizinhos, por exemplo. Então, ela muda constantemente. Tanto que as pessoas que votaram no Lula, que eram mais voltadas à centro-esquerda, acabaram migrando para uma possível centro-direita e votando, por exemplo, no Amoedo. Alguns votaram no Alckmin, alguns votaram já no Bolsonaro.
Tudo por causa de uma narrativa que a mídia colocou de antipetismo, que isso, querendo ou não, isso aconteceu. A questão de trazer o Bolsonaro como uma figura midiática e caricata, né? Como se fosse o tiozão do churrasco. E a questão da ingratidão que as pessoas tiveram com o Partido dos Trabalhadores. Obviamente, eu já vou falar de novo que o Partido dos Trabalhadores não fez tudo certo, mas não era motivo para impeachment, né? Obviamente, não era motivo para tomar impeachment, né? Principalmente levando em conta agora que a gente tem uma pandemia com um governo que não está sendo um governo muito bom, na verdade, pelo contrário, está sendo péssimo em relação à pandemia e está tendo mais protagonismo dos estados, especialmente São Paulo pelo Dória, do que propriamente pelo Bolsonaro, né, que está sendo mais negacionista do que qualquer outra coisa. Então, espero que você tenha curtido o vídeo, né? Comente aqui embaixo o que você acha do vídeo do Akira, se você gostou ou você não gostou. E também não se esqueça de comentar aqui abaixo nos comentários se você concorda mais com a minha visão, né? Com a minha análise, ou se você concorda mais com o vídeo do Akira. Comente aqui embaixo, não se esqueça de dar o like para você mostrar que gostou do vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, espero ver vocês na próxima. Até a próxima. Tchau!